Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. É naquela escritura que lemos de manhã, não é? Enganados. É a primeira. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Senhor, temos dedicado louvores a Ti, o cântico coletivo da igreja, o cântico individual, solos. Já aprendemos que se não for a Jesus, nós estamos perdidos. E a causa de não termos sido consumidos não é outra coisa senão a Tua misericórdia. Nós queremos reconhecer isto ante os Teus olhos e agradecermos porque estamos incluídos nesse tempo de espera dos últimos acontecimentos. Sabemos que o que temos de fazer, temos que fazer logo, depressa, em relação àquilo que podemos acertar, consertar, e então simplesmente esperarmos acontecer aquela grande transformação. Nós pedimos que todos que estão aqui nesta noite possam estar no Espírito, que ninguém aqui esteja com outra intenção senão de ouvir a Tua palavra, de prestar culto a Ti e assim ser abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. É uma verdade. Nós vamos poder somente acertar aquilo que podemos, que temos de acertar, não é? O resto é com Ele. Na condição que a igreja está, ela não vai no rápido. Agora, qualquer visitante que está conosco nessa noite, é bom que sua atenção fosse chamada para isso. Há uma coisa muito sublime e que qualquer prazer que se possa alcançar aqui na Terra, nessa dimensão humana, por maior que seja, é considerado um chiqueiro, uma lama fétida, uma coisa podre, indesejável, milhões de vezes multiplicada em relação ao prazer da vida eterna, do rapto. Há algum tempo atrás, o Evangelho tinha que ser pregado sob a base do hino ao findar o labor desta vida, apelando somente para as pessoas, no sentido que elas, alertando-as, que elas iam morrer e vão morrer, de fato, jovens, velhos, crianças. Então, cantou-se e canta-se ainda ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino é de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Então, o Evangelho era pregado mais sobre esta base mesmo, né? Alertando sobre a morte. Mas agora nós estamos vivendo numa hora que a pessoa mais velha, mais enferma que esteja aqui, poderá não morrer. Então, o hino não é só em relação à morte, em relação ao rapto também, o arrebatamento. Quando o rapto chegar, né, quando a morte chegar. Por isso eu gosto de cantar aquele hino,
porque ele vive, mas quando naquela segunda estrofe diz, e quando enfim, a hora que Jesus é de Jesus me arrebatar, aquela hora de Jesus me arrebatar, não é? Quer dizer, mas a original diz em que a morte enfrentarei. Quase que dá vontade de botar um microfone para cada um de vocês. Eu só falo microfone, vocês falam sem microfone, eu não escuto. Mas é isso mesmo. Então, é o arrebatamento. Vai ser muito decepcionante, terrivelmente triste, a pessoa descobrir que não foi no arrebatamento. Ficou aqui. Às vezes, pode acontecer, como diz o profeta, que haverão apenas 500 pessoas no rapto. E hoje desapareceram no mundo mais de 500 pessoas e ninguém está sabendo, não é? Senão aqueles que são relacionados com elas, cada uma delas, não é? Mas você já pensou, um ente querido desaparecer, não estar mais na cama, 2 estão numa cama, um será tomado, outro será deixado, chega no berço, a criança não está, porta tudo trancada, ninguém entrou, chama pela mãe, não está, chama pelo pai, não está. Já pensou um pouquinho nisso? Agora não é pensar só na morte, não, que é também uma probabilidade. Nós podemos morrer a qualquer momento, diz o profeta. E a verdade mostra. Sair daí, pode cair ali morto. Um carro pegar, uma moto, até uma bicicleta. Todo cuidado, né, deve ter com a vida, em defesa da vida. Mas o certo é pensar no arrebatamento. Agora nós estamos ainda cheios de ilusões, de aspirações, e por causa das quais muitas vezes nós colocamos em risco aquela hora. Por outro lado, nós constatamos também que, sendo eleitos, nós não podemos passar por desapercebidos. Jesus disse, estai apercebido. Ele pode chegar e assentar ao seu lado aí. Do jeito que andam as coisas, depende muito da sintonia que a pessoa tem. Pode a mãe ressuscitar, sentar perto da filha e a filha não perceber, né? Porque as atenções estão muito presas em outras coisas. Isso é uma questão de sintonia. Então o profeta diz, quando virmos os ressurretos, nós também criaremos a fé para o rapto e seremos transformados como eles, e aí então subiremos para encontrar o Senhor nos ares. O casamento dá uma expectativa muito grande, o dia do casamento, a noite de núpcias, e há tantas outras coisas que causam expectativa. Agora está na hora de ter expectativa pelo arrebatamento. É uma coisa que vai acontecer realmente e não vai demorar, não. É por isso que eu tive uma experiência muito grande essa semana, foi muito profunda para mim.
E eu tive um minuto de suspense, de tensão, assim, uma desilusão que cai na gente, tão grande. Dentro daquele minuto, parece que eu fui a pessoa que eu deveria ser. Parece que eu fiz a rededicação que eu deveria fazer. Porque tem que haver uma rededicação. Então, aquele suspense tão grande, um minuto fica parecendo que é 1 ano, 2 anos, até chegar à conclusão, ao contrário daquilo. Não, graças a Deus, houve um milagre muito grande. Mas esse não é o nosso tema. Uma pessoa muda a sua vida. Você deve ter cuidado com as pessoas com as quais você vai se relacionar, porque um relacionamento pessoal muda, às vezes, todo o sistema de vida. Conforme o relacionamento, você começa a deixar de orar, de ler, de ouvir as fitas, de cantar. Você vai esfriando e não percebe. Através do relacionamento pessoal. Principalmente quando começa a se amar uma pessoa. Sofre uma queda muito grande na oração. Na leitura, começa a ser, parece mais natural, mais carnal do que espiritual. É uma coisa que deveria ser encarada dessa forma, que ao acontecer a pessoa se tornasse mais espiritual, não menos espiritual. Portanto, aí viria o cuidado com os crentes de fronteira. Você pode notar que seus programas são sempre carnais, naturais, suspeitos. Está uma coisa em falsa e que não contribui de forma alguma para o crescimento espiritual. Agora, nós temos uma expressão que é realmente uma expressão, ela é expressiva, uma sentença: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um homem muda completamente a vida de uma mulher. Você é uma solteira, virgem, uma moça limpa, não é? O dia que aparece um homem na sua vida, você vai notar que há um transtorno tremendo. Bem como a do rapaz também, do homem. Uma mulher muda. Há uma metamorfose, tem uma transformação na vida, uma mudança de objetivos, de pensamentos. John Kennedy disse: um homem faz diferença, e faz muita diferença, não resta dúvida. E o profeta disse que assim que Abraão recebeu a promessa, a sua vida ficou mais difícil. Assim que Maria recebeu a visita do anjo, a sua vida foi transtornada. Ela não podia nem entrar na igreja mais. Ela teve que fugir até para os campos, ir lá onde estava Isabel, que por sua vez também, um filho transtornou sua vida. Muda o metabolismo da mulher, uma criança, porque ela tem dentro de si. E nós vamos ver alguma coisa sobre ter. Tenho, está em mim, eu tenho, é meu, é o que eu tenho. Então, é claro, você está vivendo uma vida às vezes até pacata, sossegada, de repente aparece alguém na sua vida e faz um rebuliço nos seus sentimentos.
Você não estava pensando naquilo, de repente acontece. E você se vê envolvida em problemas sentimentais. Envolvido, porque agora você tem um problema. Tem uma pessoa que é um problema para você. Segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Agora, isso é Paulo estava falando sobre contribuições. Eu isolei a sentença porque ela tem uma concordância em toda a Bíblia e também na vida prática, claro, porque a Bíblia está relacionada, endereçada à vida prática. Ela não foi escrita para anjos, seres angelicais, celestiais, mas foi para homens. Então, é para a vida prática. Eu me lembrei da viúva de Serepta de Sidom, quando Elias chegou na sua casa. E vale observar o que o profeta nos comenta, que Elias chegou de uma forma tão simples e tão grosseira na sua porta, que dificilmente nós não despediríamos a Elias hoje se ele chegasse naquela condição na nossa porta. Ele estava sem tomar banho, ele estava com a sua face queimada, uma barba enorme, vestido de couro, uma coisa assim. E aquilo não exalava bom cheiro. Suando, sedento, porquanto havia uma seca muito grande na terra. E além disso, pedindo o que a mulher tinha. Eu gostei muito disso porque o profeta disse assim: você não tem que ter muita coisa, você tem que ter. Você tem que ter. Não precisa ser muita coisa. Ser um grande gênio. E poder citar as escrituras de cor, a mensagem de cor, frases difíceis, e coisas intelectuais. E ter a grande sabedoria do mundo para compreender as coisas de Deus, para ter o Espírito Santo, para ter a Cristo. Ela tinha um pouquinho só, mas tinha. Era um bocado apenas, sem o qual então ela morreria com seu filho. Jesus disse, também é uma sentença, que chegaria a hora, o tempo, daquele que não tem, até o que tem ser-lhe tirado. Ora, se não tem, até o que tem ser-lhe tirado. Isso quer dizer, ela não tinha, na verdade, nenhuma sobrevivência mais. Ela não mentiria se dissesse para ele, eu não tenho mais nada. Porque, na verdade, ela não tinha mais nada. O que ela tinha não significava nenhuma refeição para si mesma, nem para o seu filho, seu único filho. E o que ela tinha estava sendo tirado. Ela não tinha, e o que tinha ele pediu. Mas a hora que ele pediu, ela disse, eu tenho apenas um pequeno bocado, eu vou fazer um bolo, comer com meu filho e vamos morrer. Nós já encaramos a realidade. Isso é uma realidade, nós vamos morrer. Mas enquanto tenho, eu vou comer com ele. Disse, não, você faz esse bolo para mim. E quando ele falou, você faz para mim, ele estava pedindo o que ela tinha. Ela decidiu a obedecer. E quando ela decidiu obedecer, um estrangeiro mal cheiroso
um homem que bateu na sua porta. Quando ela decidiu ali obedecer, saiu um trovão da boca daquele homem. Era um profeta que tinha batido na sua porta. Às vezes Deus chega e você não recebe a resposta. Sabe por quê? Porque Deus nunca chega de acordo com as maneiras humanas, de acordo com as aspirações humanas. Ele nunca chega assim. Eles estavam esperando que o Messias ia descer numa escada de ouro e ser recebido aqui embaixo e ter logo um trono com poder político e dar uma libertação política para Israel. Mas o Messias veio lá na manjedoura. Veja de que maneira que ele veio. Agora, ela disse, em outras palavras, o que eu tenho, eu te dou. E quando ela disse isso com a sua atitude, ela estava dizendo isso, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Saiu um trovão da boca do profeta e disse, olha, você quer saber de uma coisa? O azeite da panela não vai secar, enquanto não houver chuva. A farinha, o azeite da botija não vai secar. Porque toda a casa tinha uma botija para azeite. E a farinha não vai sair, não vai acabar da panela. E foi exatamente o que aconteceu. A botija encheu de azeite, a panela encheu de farinha, e ela agora, veja, quem não tinha agora tem. Por quê? Porque deu o que tem. Eu lembrei também daquele menino que foi ali com 2 pães, 5 peixes, ou 5 peixes, 2 pães. Eu sempre embaraço isso, hein? 2 peixes e 5 pães. O que significava na nossa linguagem popular, que uma matula que sua mãe fez. Ele de certo ficou, mamãe, eu vou no matinê, eu quero ir no cinema, me dá dinheiro, eu quero ir no cinema, eu quero, não, ele, mamãe, eu quero ir na reunião do Jesus. Ele vai estar aí, está chegando, ele está acampado por ali, fora da cidade, e eu quero ir e ficar lá, eu quero assistir, eu quero ver os milagres, eu quero ouvir a sua palavra. E ele foi ficar lá pertinho, na frente, com o embornalzinho, a capanguinha passada assim no pescoço. Ele não mascava chiclete, não fazia nada, e olhando para Jesus todo o tempo, como vocês estão aqui, meninos. Amém, aleluia. Mas ele tinha os 2 peixes e os 5 pães dentro da capanguinha que a mamãe pôs. Ele tinha. O que ele tinha não significava nada para a multidão. Nada. Ele não tinha, portanto. Mas Jesus pediu para ele o que ele tinha. Você tem que ter alguma coisa, é claro. Você tem uma alma. Você tem um coração. Você tem um espírito. Você tem, sim. Você diz, eu não tenho nada. Tem, sim. E o que tem vale mais que o mundo todo. Aleluia. Glória a Deus. Vale mais do que o mundo todo. Eu gosto muito de observar. Eu vinha viajando ontem de manhã. Eu vi uma moça de cor. Eu não sei, ela estava lambendo, passando o dedo dentro de uma vasilhinha dessa de iogurte, mais ou menos assim, na beira da estrada, ao contrário, indo para lá, esperando um caminhão, só de short. E ela expressava no seu semblante, porque tinha essa ondulação, a lombada, né? E tem que passar devagarzinho. Eu olhei para ela assim, falei, filha, você tem uma alma. Você olha assim e despreza a pessoa. A tendência é desprezar, é condenar. Pela aparência, pela condição que está ali na beira de estrada, esperando caminhão.
disse, mas você tem uma alma, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem alguém que gosta de você. Deus sabe o que pode fazer por você. Continuei minha viagem. Olhei pelo espelho e ela estava lambendo com o dedo. É bom você olhar qualquer pessoa, por mais indigna que seja, e pensa nisso, lembra disso. Ela tem uma alma, por mais feia que seja, imunda, ela tem um grande valor ali dentro, que vale mais do que o mundo todo. Se você, o profeta disse, se você não pode fazer nada por ela, pelo menos não a censure, não a condene, porque ela já tem o suficiente contra si. Se você pode fazer alguma coisa, pode tirá-la da lama, pode salvá-la, tudo bem, mas se você não pode, para que você ficar condenando-a lá por dentro? Mas o menino tinha a capanguinha. Dentro da capanguinha não tinha chiclete, não tinha pipoca. O que mais? Me ajuda a lembrar. Não tinha balinha, chiclete, o que mais? Pirulito. Enrolado no papel, enfiado no palito. Quem comprar fica bonito, quem não comprar fica esquisito, vai parecendo periquito, primo do Benedito, assim por diante. Não tinha pirulito. 2 peixes e 5 pãezinhos. Agora, você sabe o que os incrédulos, como é que a teologia é tão estúpida de dizer que aquele menino, que não houve multiplicação, um cético, a teologia cética, incrédula, diz que não houve multiplicação de pães ali, porque o menino tinha levado 5 pães, cada pão dava para alimentar 1000 pessoas. Gente, se fosse pelo menos tolos, indoutos, ignorantes que falassem isso, uma estupidez dessa, eles dizem que o mar não se abriu não, que foi a Taboca, que Israel passou por cima de Taboca. Só que as tabocas desapareceram quando os egípcios chegaram. A incredulidade é a mãe do pecado, é o pecado mãe. Ele tinha 5 pãezinhos dentro do embornalzinho lá, uma capanga, uma mochilinha. Era o seu lanche. Aí Jesus já sabia que tinha dentro da capanga dele. Os discípulos, bom, tem um menino aqui que tem isso. Mas o que significa isso para essa multidão? Não entrava criança nem mulher em estatísticas na Bíblia. 5.000 homens. Agora, onde tem 5.000 homens, tem 15.000 mulheres. Um culto que tem 1.000 homens, tem 10.000 mulheres. Porque as mulheres são mais crentes, têm mais sede de Deus. Não é certo? São mais acessíveis à mensagem. É isso que acontece. Por isso que toda a igreja tem mais mulher do que homem. Agora, a coisa chegou nas mãos de Jesus. Quer dizer, o que ele tinha chegou nas mãos de Jesus, o resto vocês conhecem. Todo mundo comeu e ainda sobraram 12 cestos cheios. Agora, aquele pão era gostoso. Aquele pão era gostoso mesmo, né? E com peixe, agora, aquele peixe, eu não sei como é que ele comia aquele peixe. Ele devia já estar assado, né? Eles comiam um peixe assado. Mas então fica aí, você está guardando que tem. Pedro chegou lá na porta do templo. A porta era chamada Formosa. A porta formosa do templo em Jerusalém. E lá, um homem mendigava há 38 anos. Coxo, paralítico, não podia andar, pedindo esmolas. Quando ele e João foram entrando,
Ele estendeu a mão e naturalmente disse: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Eles pararam. Aí Pedro disse: olhe para nós. Falou: agora eu vou ganhar uma boa dessa vez. Disse: não temos ouro e nem prata. E pronto, então para que parou? Mas aquilo que tenho, isso te dou. Será que não sobrou para Pedro mais? Porque o que ele tinha, deu? Não, peraí. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Jesus, esse Jesus que está aqui, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, levanta-te e anda. E ele se pôs a pular, a saltar e fez um Pentecostes ali dentro. Correram lá para Caifás, para os sacerdotes, será uma bagunça lá no templo. Aquele paralítico lá, matamos Jesus, não adiantou nada. Ele disse em nome de Jesus e botou o pescador lá, botou o homem para saltar. Ele deu o que tinha. Eu disse: olha, se Pedro foi o primeiro papa, então ele foi um papa diferente. Para começar, foi um papa casado. Jesus curou até a sogra dele. Depois, Paulo até lamentando um pouquinho, né? Dá uma queixadinha. É só eu que não posso levar mulher, coisa e tal. Pedro leva, Cefas, né, que é Pedro. E outros levam. E só eu que não posso. E Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Ó, quem tem sogra é porque tem mulher, porque é casado. Então, o primeiro papa foi casado. Por que o segundo não foi? O terceiro, o quarto, o quinto, o 10º. E assim por diante. O primeiro papa batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, por imersão. E aí, como é que nós vamos ficar? Você vai ficar no batismo de quem? Do apóstolo Pedro? É o que ele tinha. Era o nome de Jesus. Mas o que acontece, irmãos? Tanto tem de um lado como tem do outro. Eu estava meditando assim, ó, Caim, ele tinha que ter, em primeiro lugar, ter a semente que ele tinha, a semente da serpente, para poder matar. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenhas, veja o ter, o verbo ter aí, para que tenhas vida abundante. Por que você não pode ser alegre? Por que você não pode contrariar o seu próprio signo? Se Jesus veio para você, por que você não pode ser mesmo até sadio? Falar menos das suas doenças. E falar mais de sua vitória, de sua saúde. Por que você não pode ter isso? Mas eu vim para que tenhais vida. E a tenhais com abundância. Mas bastou a Caim ter a semente da serpente para que ele pudesse matar. Ora, quem deseja matar é porque tem com que matar. E não se mata somente o físico. Nós vamos ver aqui, aliás, até me pediram, disseram: o senhor esqueceu o meu signo, o senhor esqueceu o meu signo do peixe, outro diz aquário. Bom, nós vamos repetir aqueles recados. Aqui, segundo essa narrativa, vamos chamar esses signos de crianças, né? Recebendo comissões. Após a distribuição das 12 tarefas, Deus disse: cada um de vocês tem uma parte de minha ideia, cada um deles. Vocês não podem confundir nenhuma parte de minha ideia, nem devem desejar trocá-las entre si. Cada um de vocês é perfeito
mas vocês não saberão disto até que todos os 12 sejam um. Pois então o todo da minha ideia será revelado a cada um, mas depois que vocês todos forem um. E as crianças saíram, isso se referindo aos signos, cada uma determinada a fazer seu trabalho o melhor possível, para que pudessem receber sua dádiva. Mas nenhuma compreendeu inteiramente sua tarefa ou sua dádiva, e quando voltaram confusas, Deus disse: cada uma de vocês acredita que as dádivas dos outros são melhores, não é assim? É sempre assim com você. Portanto, permitirei que vocês a troquem entre si. Casem-se entre si, trocando as suas ideias, isto quer dizer, as suas dádivas, os seus dons, um em função do outro. Naquele momento, cada criança ficou muito feliz ao considerar todas as possibilidades de sua nova missão. Mas Deus sorriu e ainda as alertou: vocês voltarão a mim muitas vezes, pedindo para serem dispensadas de sua missão. E cada vez eu cederei a vocês seus desejos. Vocês irão por incontáveis encarnações, encarnações, antes de completarem a missão original que lhes determinei. Eu lhes dou um tempo incontável para fazê-la, mas somente quando ela estiver feita, vocês poderão estar comigo. Aí começou. E era amanhã quando Deus parou diante de suas 12 crianças e em cada uma delas plantou a semente da vida humana. Uma por uma dirigiram-se a ele para receber sua dádiva. Então, comparando-as como pessoas. Aí começou Aris, que quer dizer, o verbo é eu sou. Jesus disse, eu sou. O verbo de Aris é eu sou. Para você, Aris, dou-me a primeira semente, a qual você terá a honra de plantar. E para cada semente, 1 milhão de novas sementes se multiplicarão em suas mãos. Você não terá tempo para vê-las crescerem. Quer dizer, você vai embora antes, né? Pois tudo que plantar quererá mais sementes para serem plantadas. Você será o primeiro a penetrar no solo da mente dos homens com minha ideia. Mas não é seu trabalho alimentar a ideia nem questioná-la. Sua vida é a ação, e a única ação que atribuo a você é começar a tornar os homens cientes de minha criação. Para que seja um bom trabalho, dou-lhe a virtude do autorrespeito. Em silêncio, Aires voltou ao seu lugar. Aí veio esse é o número 2, não é? Veio Gêmeos. O verbo de Gêmeos é eu penso. Então, para você, Gêmeos, dou as perguntas sem respostas para que possa trazer a todos a compreensão do que o homem vê a seu redor. Você nunca saberá porque os homens falam ou ouvem, mas em sua procura pela resposta encontrará minha dádiva do conhecimento. Tá bem. Voltemos aqui. Esse é o 3, agora vamos ver o 4. Touro. O verbo de touro é eu tenho. Eu tenho. Para você, touro, eu dou o poder de fazer da semente lançada ao solo a substância. Seu trabalho é grande, requerendo paciência, pois você precisa terminar tudo que foi começado, ou as sementes serão perdidas ao vento. Você não questionará ou mudará de ideia no meio do caminho, nem dependerá de outros para fazer o que pedir. Para isso lhes dou a dádiva da força. Use-a com sabedoria. Agora vem o número 5. Verbo. Eu sinto. É o câncer. Eu sinto. Para você, câncer, atribuo a tarefa de ensinar aos homens sobre emoção. Minha ideia é causar-lhes risos e lágrimas para que tudo o que vem e pensem se desenvolva com plenitude interior. Para isso dou-lhe a dádiva da família, para que sua plenitude possa se multiplicar.
Agora veio 6, não é? Me ajudem. Se eu saltar algum, me lembro. Leão, eu quero, é o seu verbo. A vontade. Eu quero a vontade. Para você, leão, dou o trabalho de mostrar minha criação para o mundo em todo o seu esplendor. Mas você precisa tomar cuidado com orgulho e sempre se lembrar de que é minha criação, não sua. Pois se você se esquecer disto, os homens irão desprezá-lo. Há muita alegria no trabalho que lhe dou, se ele for bem feito, hein, leão? Para isso você terá a dádiva da honra. 7. Virgem, eu analiso. É o verbo dela. Desse signo. Para você, virgem, peço uma análise de tudo que o homem tem feito com minha criação. Você examinará seus caminhos minuciosamente e os lembrará de seus erros, para que através de você minha criação possa ser aperfeiçoada. Para isso dou-lhe a dádiva da pureza de pensamento. Agora, veja, e cada pessoa sob o signo, normalmente, geralmente, carrega esse tipo de dom. 8, não é? Foi o 7? Estão acompanhando? 8. O verbo é eu equilibro. É Libra. Nem sempre todos os librianos são equilibrados, né? Nem sempre. Para você, Libra, dou a missão de servir. Também. Pois o homem deve estar ciente de seu serviço para os outros. E que ele possa aprender a cooperar, bem como ter a habilidade de refletir o outro lado de suas ações. Eu colocarei você em todo lugar onde haja discórdia, e pelos seus esforços lhe darei a dádiva do amor. 8, né? 9. 9. Escorpião, o verbo é eu desejo. Para você, escorpião, dou uma tarefa muito difícil. Você terá a habilidade de conhecer a mente dos homens, muita perspicácia. Mas não permito a você que fale sobre o que aprender. Muitas vezes você será magoado pelo que vê, e em sua dor você se afastará de mim e se esquecerá de que não sou eu, mas a perversão de minha ideia que está causando sua dor. Você terá tanto do homem que chegará a conhecê-lo como animal, e lutará tanto com seu instinto animal dentro de si, que perderá seu caminho. Mas quando você finalmente voltar a mim, escorpião, eu terei para você a suprema dádiva do propósito. E escorpião voltou para o seu lugar. Agora é o 10, não é? Sagitário. O senhor não falou o senhor não falou Sagitário. Eu compreendo, é o verbo. Será que todos os Sagitários são compreensíveis mesmo? Quem é de Sagitário aqui? Quem? Ih, tem muito, hein? Por isso vocês estavam me cobrando, né? São compreensíveis? São? São? Ou são? São nada, hein? Sagitário, eu peço a você para fazer os homens rirem. Fazerem rir. Pois no meio das incompreensões de minha ideia, eles se tornam amargos. Quem fez o riso não foi o diabo, foi Deus. Nós não precisamos de piadas sujas para rir, de cômicos de televisão para rir, de imundícia para rir. Quem ri na carniça é urubu. Através do riso você dará esperança ao homem, através da esperança voltará seus olhos para mim. Você tocará muitas vidas, mesmo que só por um momento, e conhecerá a impaciência em cada vida que tocar. Para você, Sagitário, dou a dádiva da abundância infinita, porque você deve espalhar generosidade suficiente para penetrar cada canto de escuridão e torná-lo iluminado. Bonito, não é? Muito bonito. O 11. O 11 é Capricórnio, não é? De você, Capricórnio, peço o suor de seu rosto, para que possa ensinar os homens a trabalhar. Sua tarefa não é fácil. Às vezes o Capricórnio, até quando vai casar, está suando. Molha o rosto para suar, né? Molha o rosto para suar.
o verbo é eu uso. Eu uso. Peço o suor do seu rosto, ainda que você tem que molhar o rosto, né? Vocês viram um clipe aqui do irmão que casou aqui, ele é de Capricórnio, e ele está malhando a marreta lá, e para o irmão gravar, filmar, ele teve que molhar o rosto para dizer que estava suando. Sua tarefa não é fácil, pois você sentirá o trabalho de todos os homens sobre seus ombros, mas para a superação de seus fardos, ponham a responsabilidade do homem em suas mãos. Olha, vocês vão ver, cada um tem uma missão, uma característica, né? Foi 11, agora 12. O que faltou foi aquário, né? Aquário e peixes, 12. Não, o senhor não falou meu, aquário. Quem é aquário? Quem é? Então agora estou pagando, né? Para você, aquário, dou o conceito do futuro para que o homem possa ver outras possibilidades. Você terá a dor da solidão, pois eu não lhe permito personalizar meu amor. Não. Mas para abrir os olhos do homem para novas possibilidades, eu lhe dou a dádiva da liberdade, para que em sua liberdade possa continuar a servir a humanidade onde quer que seja necessário. Agora vamos para o 13, o verbo. O verbo é eu sei. Muito bem, irmão, faz bem lembrar. 13, peixes. Quem é de peixes aí, né? Peixes, e pouca gente. Tá bom. Peixes eu creio. Precisa crer. Ninguém precisa apavorar, não, que nós não vamos fazer horóscopo aqui na igreja, não, pode deixar. No fim, você espera o fim primeiro, tá? Para você, peixes, dou a tarefa mais difícil de todas, olha, a mais difícil de todas. Ele não deu tarefa nenhuma, diz o irmão Branham, e Paulo também disse, para quem não possa suportar. Peço-lhe para reunir todas as tristezas do homem e voltá-las para mim. Olha, como é que pode fazer isso? É carregando-as, né? Suas lágrimas serão minhas lágrimas. A tristeza que você incorporar é o efeito da incompreensão do homem a respeito de minha ideia. Nós trocamos de minha mensagem, de minha palavra, não é? Você lhe dará compaixão para que ele possa tentar novamente. Para essa tarefa, a mais difícil de todas, dou a você a maior dádiva. Você será a única das minhas 12 crianças a me compreender, viu, peixes? Mas essa dádiva de compreensão é apenas para você, peixes. Pois quando tentar difundi-la ao homem, ele não ouvirá, não adianta, você não o convence. Agora, vamos aqui para a mensagem Shalom, parágrafo 66. O profeta diz, e mesmo o zodíaco, agora o zodíaco é isso aqui, o zodíaco é isso aqui, por favor. A esse círculo aí estão os nomes, Touro, Áries, Peixe, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, não é? Por ordem, viu? Esse aí é o zodíaco. Isso existe nos céus, né? E o profeta diz, há 3 Bíblias. A natureza, o zodíaco e essa Bíblia escrita. Por isso que Paulo disse, a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus, porque é uma Bíblia aberta. O profeta disse, a minha primeira Bíblia foi a natureza, incluindo o zodíaco. E mesmo o zodíaco, eu não estou voltando para ensinar o zodíaco, nós não estamos aqui para isso. Mas estou simplesmente mostrando que os céus declaram isto. E Davi disse, os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Veja, nos zodíacos nós encontramos nas constelações de estrelas, é isso que é o zodíaco. Ele declarou toda a Bíblia na constelação do zodíaco. Lá nós encontramos que ele começa
exatamente a primeira figura do zodíaco, que é a Virgem. E a última figura no zodíaco é o leão, mostrando que Jesus voltaria primeiro à terra através de uma virgem, quer dizer, viria. Ele voltará pela segunda vez como o leão da tribo de Judá, que é rei. Vem, ele passa através dos peixes, que estão em forma de cruz, bem antes disso, peixes. A era do câncer em que estamos vivendo agora. E todos os céus o declaram. A Bíblia diz que os céus declaram. Então, conclusão. Cada um tem em si natureza herdada. Naturalmente. Por isso que o profeta dizia: eu quis saber o signo daquela mulher antes de lhe dar a resposta. Porque ele sabia relacionar o tipo de problema que ela tinha através do seu signo. Mas ele não estudava horóscopo, essas coisas que tem aí. O cristão não vive atrás disso. Entende? Como a Bíblia é pervertida por aí, formar as denominações, tudo baseado em Bíblia, na Bíblia. Essas igrejas todas perverteram a Bíblia, perverteram também isso, o zodíaco. Fizeram disso comércio. E há pessoas que então vivem dessa maneira, atrás de horóscopo, no jornal, no rádio e assim por diante. Mas não é assim. Só que uma verdade é que todos eles compõem o cristão completo, quando eles se tornarem um. Os 12 se tornarem um. Por quê? Ora, a necessidade do novo nascimento inclui-se aqui agora como uma coisa apressante, necessária. Porque nascendo de novo, agora se torna uma nova criatura. E que pode ter todas estas virtudes. Então, quando ela pode ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, ali está a estatura do varão perfeito. Agora, quem tem fé? Quem tem fé? Está com medo de levantar a sua mão? Você tem fé? Então você tem. Você tem fé. Você tem virtude? Pode dizer com a sua mão: você tem virtude de ser uma esposa dedicada, um marido responsável, ser um cristão? Você tem força? Quem tem conhecimento? Graças a Deus, o maior conhecimento de todos os tempos, o maior conhecimento do século. Deus nos enviou um profeta Elias. Sem esse conhecimento, tudo está perdido. Veja só como nós estamos nos tornando um. Essa foi a oração sacerdotal. São João 17, não é? 17? Aleluia. Oh Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor não somos três, mas somos um. Aleluia. Glória a Deus. Você admirou a missão de peixes? Diários, hein? Que coisa estupenda, né? Admirou? Tudo isso está no corpo de Cristo. Veja, para que sejamos um. Agora veja, quem tem temperança aqui? A temperança. Muita gente não quer levantar a mão, mas você tem, nem que seja um pouquinho você tem, nem que seja um pouquinho. Esse levantar de mão agrada a Deus, está fazendo parte do seu culto. Quem tem temperança, mesmo um pouquinho, isso está junto com a paciência. Quem tem paciência aqui? Ah, tem sim.
Só de tolerar esse pastor já é paciência. Olha aqui, ó. Paciência. Tem sim. Ainda que seja aquele bocadinho que a viúva tinha. Aleluia. Isso será multiplicado. A capanguinha tem isso. O coraçãozinho tem. Aleluia. Vamos ver lá. Paciência, né? Piedade, temor de Deus, ser como Deus, piedade. Você tem piedade? Levante sua mão. E amor fraternal? Glória a Deus, aleluia. Faz assim, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Isso será multiplicado. Isso será multiplicado. Dá isso para Jesus. Como a viúva deu para Elias. E a ressurreição virá, a transformação virá, sem dúvida alguma. Eu estou quase parando aqui, sabe? Tem mais umas coisas tão boas aqui. Mas sabe, eu vou parar. Eu vou parar porque eu estou sentindo que é sábio parar. E eu não podia gritar muito agora também, não. O sangue sobe, né? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém? Isso mesmo, meu irmão. Vocês compreenderam? Vocês compreenderam? Então não é só peixe que chora, não é só Ares que prega, que leva a mensagem, não é? Eu sou Ares, mas você também é? E aqui nós todos somos um. Ainda que tenha um pouquinho mais de uma coisa e menos de outra, mas tem. Você pode ver, irmão Jair, que tem. Você vai ver, você tem sim. Tem. Isso vai ser multiplicado. Isso foi compreendido? Isso é o bastante. Aleluia. Glória a Deus. Não sai ainda não, mas dá um abraço de gratidão no seu irmão, na sua irmã. Como quem está abraçando a Jesus Cristo. Visitante, venha ser também um dos nossos. Pertencer a este corpo. Aleluia. Aleluia. Agora, que essas bênçãos, essas virtudes, essas incumbências sejam distribuídas entre nós para o bem de todos, em função de todos, em nome de Jesus Cristo. Deus nos dê essa bênção. Deus os cure. Deus os abençoe.